Olá pessoal, hoje nós vamos começar a segunda videoaula da disciplina de Eletrônica Básica. Novamente aqui é o mediador Renato Maranhão, tá? E hoje nós vamos ver o nosso segundo componente básico da eletrônica, que é o indutor, tá? O indutor ele funciona a partir de uma propriedade eletromagnética. A gente vai ver primeiro um pouquinho dessa propriedade antes de ver como é que o indutor funciona, tá? Então, na eletrônica existe uma propriedade eletromagnética que diz que um condutor atravessado por uma corrente elétrica variável, ele gera um campo eletromagnético. O que isso quer dizer? Vamos ver o nosso desenho aqui. Imagine que esse retângulozinho preto, ele seja um fio, um condutor qualquer, um fio de cobre, por exemplo. Quando a gente atravessa ele com uma corrente elétrica alternada, de corrente alternada, ele vai gerar esses campos vermelhos, que são os campos eletromagnéticos. Então ele forma como se fosse um ímã, tá? Tirando em termos simples assim, ele gera um ímã, tá? Então essa propriedade é uma primeira propriedade da eletromagnética, tá? Só que existe uma outra propriedade também que diz que quando um condutor ele é atravessado pelo próprio campo eletromagnético variável, né? Então vamos imaginar aqui, a gente tem aqui embaixo um primeiro condutor, né? Esse condutor está sendo atravessado por uma corrente que eu estou chamando de I1, aqui, ó, estou chamando ela de I1, tá? Tá atravessando esse primeiro condutor aqui, e esse condutor está gerando um campo eletromagnético, tá? Aí eu coloco um segundo condutor aqui próximo dele, né, de forma que ele fique sendo atravessado por esse campo eletromagnético que o meu primeiro condutor está gerando. Quando eu faço isso, esse segundo condutor ele vai gerar uma corrente eletromagnética também, né? Ele vai gerar, na verdade, uma tensão, né? E se essa tensão tiver condições de manter um fluxo aqui, né, ou seja, estiver lá dentro de um circuito, tiver em curto, por exemplo, vai aparecer uma corrente aqui, né? A gente sabe que a corrente ela só é gerada quando tem o fluxo de elétrons, como a gente viu lá em eletricidade básica, né? Então, se esse condutor ele tiver solto no ar, como eu estou desenhando ele aqui, ele vai gerar aqui uma tensão entre as pontas dele, né? E se eu aplicar se eu deixar essa tensão ser consumida aqui, tiver uma resistência, por exemplo, para consumir essa tensão, ela vai gerar uma corrente, tá? Então, a partir desses dois conceitos básicos, que é a geração do campo em um condutor, né, a partir de uma corrente, e a geração de uma corrente a partir desse campo, nós vamos conseguir entender um pouco melhor o que é o indutor, né? Então o indutor ele funciona de forma análoga ao capacitor, ou seja, ele acumula uma certa carga. Por quê? Vamos desenhar aqui. O que acontece? Vamos dizer que aqui tenha um condutor, né? E aí eu vou jogar aqui, como eu mostrei lá, uma corrente, né? Vou chamar essa corrente de I, uma corrente I, certo? Ao longo desse condutor vai ser gerado um campo, certo? Vou gerar um campo eletromagnético aqui, tá? Beleza? O que acontece? Como é que é feito o indutor? O indutor ele é composto. Opa. O indutor ele é composto por um condutor, né? Um condutor qualquer enrolado, certo? Então a gente vai ter algo assim, que esse aqui é o símbolo do indutor, tá certo? Então, ao longo desse condutor enrolado aqui, quando a gente colocar a corrente I nele, vai surgir aquelas linhas do campo eletromagnético aqui ao redor dele, tá certo? Só que a gente já sabe que tanto quando eu jogo essa corrente aqui, como eu tenho o campo, isso gera uma corrente. Ou seja, vamos deixar isso de forma simples.
digamos que eu estou passando com a corrente nele aqui, ele vai gerar o campo, certo? Só que pela aquela segunda característica que eu falei para vocês, quando eu tenho o campo sobre o condutor, isso também gera uma corrente. Ou seja, ele vai gerar uma corrente, vai gerar um campo eletromagnético, e esse próprio campo vai gerar mais corrente dentro dele. Entendeu? Então é como se fosse uma realimentação, vamos dizer assim. Tá certo? Então vou ter o aparecimento da primeira corrente, no meu do primeiro campo, aliás, desculpem. Eu vou gerar um campo aqui, certo? E esse campo vai me realimentar uma corrente aqui no meu indutor, certo? Então, por esse princípio, por esses dois princípios acontecerem ao mesmo tempo, certo? A gente vai ter esse acúmulo de energia, tá? Então vamos lá, mais no indutor essa carga possui polaridade inversa da fonte que carregou o indutor. Ou seja, quando eu gero aquela corrente induzida no meu condutor, essa carga que vai se acumular, né, pela realimentação do campo eletromagnético, ela vai ser de forma invertida. Ou seja, vamos desenhar isso aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui uma bateria, uma fonte de tensão alternada. Tá? Isso aqui é uma fonte de tensão alternada. E eu vou alimentar o meu indutor nessa fonte. Tá certo? Bom, alimentei meu indutor aqui. O que vai acontecer? Vai gerar uma corrente I, tá? Esse indutor vai gerar um campo eletromagnético em volta dele aqui, tá? E aí ele vai acumular uma certa carga, tá? Quando eu abrir, que eu tirar essa fonte alternada aqui, o meu indutor ele vai jogar uma tensão contrária àquela que estava alimentando ele, certo? Ele vai jogar uma corrente aqui contrária à que estava alimentando ele, certo? Isso é chamado de força contra-eletromotriz. Aqui, ó, é chamada força contra-eletromotriz, tá certo? Ou seja, tirando em termos gerais, né? O indutor ele tem a capacidade de se opor à mudança de corrente elétrica que passa por ele, tá? Ou seja, se eu tenho uma corrente passando pelo indutor, ele é capaz de se opor à mudança da polaridade dessa corrente, né? Então é esse mesmo exemplo que eu dei aqui, tá? A gente está com o indutor ali, tem uma fonte de tensão alternada, tá? E ele é capaz de se opor à variação da polaridade dessa fonte. Como a gente viu, a fonte de corrente alternada, ela ora é positivo um polo, ora negativo o outro, e ora inverte, certo? Então ele vai me dar essa fonte aqui, ela vai me dar uma onda senoidal, como a gente viu lá em eletricidade básica, tá? Bom, sabendo disso, o indutor, ele, essa capacidade que o indutor tem de se opor a essa mudança de corrente, tá? É justamente o que a gente chama de indutância nele, tá? Então, a indutância ela é medida em Henry e simbolizado pela letra L, tá? Então, o indutor você sempre vai ter um indutor sendo chamado de L, um indutor L, tá? No circuito. Então, você vai ter sempre L1, se você tiver outro indutor aqui, né? Mais para frente, você vai chamar ele de L2 e assim por diante, tá? Então, essa é o funcionamento do indutor. O símbolo do indutor, como eu falei, é esse carinha aqui, tá? É praticamente um bobinamento. Bom, vamos ver aqui alguns tipos de indutores.
Os indutores, existem praticamente dois tipos de indutores, fixos e variáveis, tá? Os indutores fixos normalmente são constituídos de uma bobina enrolada em um núcleo que pode ser de ferro, ferrite ou até mesmo ar, e seu valor de indutância não pode ser alterado, tá? Temos aqui duas fotos, vou dar uma ampliada aqui para conseguir enxergar melhor. Esses aqui são alguns tipos de indutores fixos, tá? Então, basicamente tem um núcleo, tá? E o enrolamento em volta desse núcleo, tá certo? O núcleo pode ser assim também, o núcleo pode ser circular e o enrolamento feito circularmente nele. Ou a gente pode ter um núcleo reto com o bobinamento enrolado sobre esse núcleo, tá? Alguns indutores comerciais, eles normalmente vêm assim, ó, encapsulados, tá? Então aqui a gente tem um indutor comercial, você pode comprar em qualquer canto, e esses indutores enrolados, eles normalmente são feitos em cima do próprio projeto, de quantos Henry você precisa de indutância, tá? Aí você manda enrolar um indutorzinho desse, calcula o bobinamento e tal, que é algo um pouco mais avançado, tá? E os indutores ajustáveis, né? Os indutores ajustáveis podem possuir um núcleo móvel que pode ser ajustado externamente mudando o valor da indutância do indutor, tá? Então aqui a gente tem o bobinamento, né, enrolado, temos um núcleozinho aqui móvel, né? Esse núcleo ele já vem no formato aqui para você colocar uma chavezinha de fenda aqui e variar. Então esse núcleo ele vai descer e subir aqui, né? Tem a rosca aqui, ele vai descer e subir, o que vai fazer mudar a indutância do indutor, tá? Tá certo? E aí, assim como resistores e capacitores, nós temos como fazer a associação dos indutores, né? E a associação do indutor, ele, de toda forma, ele é igual à associação do resistor, tá? Então, o indutor, para associar ele de forma paralela, é igual à associação paralela do resistor. E a associação em série do indutor é igual à associação em série do capacitor. Só relembrando aqui como é que a gente faz isso, tá? É aquelas mesmas formas que a gente usou para capacitor, a mesma forma que a gente usou para resistor também, mas a forma do indutor trabalhar em associação é a mesma forma do resistor. Então vamos imaginar aqui que a gente tenha um e dois indutores ligados em série, tá? Vou chamar esse aqui de L1, chamar esse aqui de L2, certo? Então eles estão em série. Como é que eu faço esse cálculo, tá? O L equivalente vai ser, nesse caso, igual a L1 mais L2, tá certo? Isso é a série. O paralelo, como é que ficaria? Então vamos dizer que a gente tem aqui um indutor, que eu vou chamar de L1, e um segundo indutor em paralelo com ele, que eu vou chamar de L2, tá? Como é que é feito o paralelo? Em linhas gerais, o paralelo ele deve ser feito da seguinte forma: L equivalente é igual, aliás, desculpa, perdão, 1 sobre o L equivalente é igual 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 e assim sucessivamente para quantos indutores eu tiver nesse paralelo, certo? Vamos dizer 1 sobre L3 e assim por diante, tá certo? Mas assim como capacitores e resistores, tem uma forma mais fácil de fazer isso daqui, que seria como o L equivalente é igual a L1 vezes L2 sobre L1 mais L2, tá? Só que essa forma aqui de fazer, ela só
pode ser feita com 2 indutores de cada vez. Então a gente entra naquela mesma lógica de quando a gente tinha capacitores, que a gente viu lá passada. A gente pode fazer de 2 em 2 e ir associando. Vamos ver mais um exemplo aqui. Rapidamente, que a gente já é a mesma forma de fazer, tá? Então imagine que a gente tem um terceiro indutor aqui. Como é que a gente faria? L3. Como é que a gente faria? A gente poderia pegar, fazer primeiro a série entre esses dois caras, né? Então eu faço com aquela fórmula, L equivalente é igual L, no caso, né? L2 vezes L3 sobre L2 mais L3, tá certo? E aí eu redesenho o meu circuito. Eu vou ter aqui L1, e aí eu vou ter o indutor resultante dessa equivalência aqui, que eu vou chamar de L equivalente. L equivalente 1, né? Vamos dizer. L equivalente 1. E aí eu faço novamente a equivalência entre esses dois indutores aqui, né? Então eu vou fazer L equivalente, vou chamar ele de L equivalente 2, é igual a L1 vezes L equivalente 1, que é esse indutor aqui, certo? Vamos chamar desse indutor aqui, sobre L1 mais o L equivalente 1, certo? E aí eu vou ter um último indutor aqui, que é a equivalência entre todos. L equivalente total, vamos chamar, né? LQT, por exemplo. Certo? Então é o mesmo procedimento que a gente viu para capacitores na aula passada. Só que a lógica agora, ela é diferente. Tá certo? Ela é um pouco diferente novamente. Por quê? Lembra, vamos fazer um quadro aqui rapidinho. Lembra que para capacitores a gente tinha que para capacitor a gente tinha que o paralelo a gente somava C1 mais C2 mais C3, certo? Para indutores a gente vai ter que o paralelo é L1 mais L2 sobre L... Mais não, poxa. Perdão. Vezes, né? L1 vezes L2 sobre L1 mais L2. Tá? E aí aqui, com capacitores em série, é que a gente fazia esse cálculo aqui, né? A gente fazia C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. E aí, para indutores em série, é que eu vou fazer dessa forma aqui. L1 mais L2 mais L3 e assim por diante. Para quantos indutores eu tiver. Então percebe novamente que essa lógica é invertida, ó, entre capacitores e indutores, tá? Então a gente tem que lembrar da inversão dessas lógicas. É a mesma coisa para resistores, né? Aquele mesmo assunto, aquela mesma forma, tá certo? Bom, então a gente vai continuar agora com a nossa aula com o segundo componente de hoje, que é o transformador, tá?
Então, o transformador ele é utilizado basicamente para diminuir ou aumentar tensões elétricas alternadas, tá? O transformador não consegue mudar corrente contínua, tá, gente? A gente vai ver pelo aquele mesmo princípio do eletromagnetismo, você tem que ter uma variação na corrente para poder gerar um campo eletromagnético, certo? Lembra que a gente falou lá no início da aula, é, aqui, ó, um condutor atravessado por uma corrente elétrica variável gera um campo eletromagnético, tá? E um condutor exposto a um campo eletromagnético variável gera uma tensão elétrica, tá? Então, se não tiver a variação ou do campo elétrico ou da corrente, a gente não vai ter a indução do campo eletromagnético. Então, o transformador ele só trabalha com tensões alternadas. Você sempre vai ter uma entrada de tensão alternada e uma saída de tensão alternada no transformador, tá? Então, como eu falei, ele utiliza o mesmo princípio do indutor, que é o eletromagnetismo induzido, tá? Aí no transformador nós temos basicamente dois enrolamentos, um primário e um secundário. O que, que eu estou chamando de enrolamento? Só para a gente entender. Enrolamento é o enrolamento do fio mesmo, é uma bobina, né? É isso daqui, ó. Isso aqui é o enrolamento, tá? Isso aqui é o enrolamento, tá? Então a gente vai ver ali que num transformador a gente vai ter dois enrolamentos. Um enrolamento primário, então aqui eu vou aplicar uma tensão alternada, como eu falei, né? Vamos lá, nosso velho gerador de tensão alternada, tá? Como eu já mostrei. Então aqui, ora eu vou ter positivo, ora negativo, e aqui a mesma coisa, ora positivo, ora negativo, tá? Então eu vou ter essa aplicação aqui, e aí eu vou gerar aqui, como a gente já sabe, um campo eletromagnético, certo? Em volta desse bobinamento aqui, tá? Do outro lado, eu vou ter um segundo enrolamento, tá? O que esse enrolamento ele vai fazer? Ele basicamente, tirando em linhas gerais, ele vai absorver esse campo aqui que esse primeiro enrolamento está gerando, e aí ele vai me gerar aquela mesma sequência de hora negativo, hora positivo, tá? Então ele vai me gerar aqui uma tensão. Então, digamos que aqui eu tenho uma tensão aplicada de 127 volts, por exemplo, né? Vamos dizer que eu estou ligando esse primário na tomada, certo? E aí, nesse secundário, eu vou ter essa mesma tensão, 127 volts. Mas percebe que aqui não está me valendo de nada? Eu estou transformando 127 volts em 127 volts, não estou fazendo nada demais, não estou mudando em nada. Ou seja, para isso aqui ter uma utilidade, aqui nesse secundário eu tenho que ter uma tensão mais baixa, né? Então o que, que eu faço? Vamos desenhar aqui. Então qual é a grande questão aqui da coisa? Digamos que aqui eu esteja com o mesmo 127 volts, certo? Só que aqui no secundário eu vou fazer uma bobina, né, um enrolamento bem menor do que aquele meu primeiro, certo? E aí vamos dizer que aqui esteja bem menos, que eu consiga, por exemplo, apenas 12 volts, certo? Apenas 12 volts aqui. A hora que ele já... Mas o que acontece com esse restante dessa tensão? Ela é dispersada, o campo eletromagnético é dispersado. De certa forma, digamos que eu não consigo, aqui no secundário eu não consigo absorver propositalmente, né? Propositalmente eu não consigo absorver todo esse campo eletromagnético, que eu consigo absorver apenas o suficiente para gerar 12 volts, entendeu? Então é isso que faz o transformador. Só que aí, aqui tem uma coisa. O contrário também pode ser verdadeiro. Se eu vier aqui e aplicar 12 volts aqui desse lado, percebe? Se eu aplicar esses 12 volts aqui,
aqui eu vou ter 127 volts. 127 volts. Tá certo? Então o transformador ele basicamente serve para isso, eu mudar o valor da minha corrente alternada. Ou eu posso aumentar essa corrente, ou eu posso reduzir essa corrente, tá? Essa tensão, perdão. Ou eu posso diminuir essa tensão, ou posso aumentar essa tensão. Então, aqui é como eu falei, tá? Esse aqui é o esquema de um transformador, né? O campo eletromagnético é guiado pelo núcleo, né? O transformador ele tem esse núcleo de ferro. Então aqui eu tenho um primeiro enrolamento, aqui eu tenho um segundo enrolamento. Percebe que eu tenho muito mais voltas no secundário aqui, ó, do que no meu primário, certo? E aqui eu tenho um núcleo. Para que serve esse núcleo? É esse núcleo que vai guiar o meu campo eletromagnético do primário para o secundário. Ele vai ser uma espécie de guia para esse meu campo eletromagnético, tá? Então, no meu primário eu vou ter uma tensão que ele está chamando de U1 e no secundário eu vou ter uma tensão que está sendo chamada de U2, certo? Ah, só lembrando uma coisa, gente. Eu não sei se vocês viram isso, mas na eletrônica eu posso chamar a tensão de V, V1 por exemplo, ou então de U, tá? A representação é a mesma, tanto V quanto U querem dizer tensão elétrica, tá? Então, só para recordar aí. Então, eu tenho o meu primário, certo? Estou aplicando uma tensão aqui, tenho o meu núcleo, que vai servir de guia para o meu campo eletromagnético, e tenho o meu secundário. O número de espiras, ou seja, de voltas aqui, né, é diferente. O que seria a espira? Espira é cada volta que você faz, certo? Então, se for imaginar que eu tenho um núcleo aqui e vou fazer dar voltas nele, né? Cada volta dessa eu chamo de espira, tá? Então, uma espira, né? Uma espira, duas, três espiras e assim por diante, tá? É isso que a gente chama de espira ou volta da bobina, né? Cada vez que eu enrolo essa bobina, novamente aqui, né? Cada vez que eu pego e enrolo essa bobina, tá passando aqui por trás, passo pela frente e volto, cada vez que eu enrolo ela aqui, é uma volta, tá certo? Então, isso aqui a gente chama de espira do trafo, do transformador, tá? Então, a quantidade de espiras é diferente, então a tensão dos dois lados vai ser diferente. Isso tem uma fórmula, tá? A diferenciação da tensão no primário e no secundário, como eu falei, é feita aumentando ou diminuindo a quantidade de espiras em um deles, segundo a seguinte relação. Então, a tensão V1 é a tensão do primário, V2 é a tensão do secundário, N1 é a quantidade de voltas no primário e N2 é a quantidade de voltas no secundário. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero fazer um transformador com uma entrada de 127 volts, certo? E vamos dizer que a gente tenha, por exemplo, 200 espiras, por exemplo, certo? E aí, para eu ter 12 volts na saída, eu vou ter uma certa quantidade de espiras, tá certo? Então vamos lá, usar aquela fórmula. Vou chamar aqui de ESP, tá? Espiras, tá? Então vamos usar aquela fórmula que diz que V2 dividido por V1 é igual N1, que é o número de espiras, no N2, aliás, dividido por N1, que nada mais é do que essa fórmula aqui, tá? Então vamos aplicar. Então, o meu primário eu tenho 127 volts. 127 volts. E eu quero ter 12 volts no secundário. Então vamos aplicar a fórmula. 12 dividido por 127 é igual. N2 eu não sei quantas espiras eu tenho que ter no meu secundário, certo? Mas eu sei quantas eu quero ter no meu primário. Eu determinei aqui
200 espiras. Poderia ser qualquer quantidade, poderia ser 300, 400, 500, 1000 espiras, por exemplo. Entendeu? Então eu vou calcular aqui com 200 espiras. Tá? Então isso vai me dar, vamos abrir a calculadora aqui. Olha lá, vai ser 12 dividido por 127, que é igual a 0,094. Vamos arredondar aqui para 0,95, tá? Então eu vou ter 0,095 é igual a N2 sobre 200, certo? Esse 200 eu vou passar para cá multiplicando, tá certo? Então vai ser 200 vezes 0,095, né, que é isso aqui vezes 200, vai dar 18,9. Vamos arredondar para 18,9. Então vai ser 18,9 é igual a N2. Ou seja, a quantidade de espiras no meu secundário vai ser 18,9. Compreenderam? Então, se eu tenho uma certa tensão aqui, tenho uma quantidade grande de espiras, e eu quero ter uma tensão bem menor, eu vou ter bem menos espiras no secundário. Nesse caso, 18,9, como a gente calculou. Tá certo? Então, o trafo ele vai funcionar assim. Se eu tenho muitas espiras no primário e quero transformar isso numa tensão bem baixa, eu pego uma pequena quantidade de espiras no secundário para ter essa tensão bem baixa. Tá? É dessa forma basicamente que funciona o trafo, com essa relação aqui. Tá? Então, o símbolo do transformador é esse daqui. Tá? Então, são as espiras do primário e as espiras do secundário. De um lado para o outro, vai ter mais espiras e menos espiras. Tá? Só que a relação da ida e da volta, ela é real. Tá? A gente tem alguns transformadores usados, por exemplo, em geladeira, em eletrodomésticos, que deixam bem clara essa relação aqui, né, que eu falei. Então, se você coloca, você tem lá um transformador, né, é muito comum você ver aqueles transformadorzinhos para transformar 110 em 220. Então, desse lado é 127. E desse lado tem uma tomadazinha. Desse lado tem uma tomada aqui e uma tomada aqui. E desse lado é o 220. Tá? Então, se você ligar esse lado na tomada, numa tomada 220, se você pegar e ligar esse lado aqui na tomada 220, desse lado aqui você vai criar uma tomada 127. Tá? E se você fizer o contrário, também vai dar certo. Né? Se desse lado aqui você pegar e colocar uma tomada 127, desse lado aqui você vai criar uma tomada 220. Tá? Então esse carinha aqui é o chamado transformador, ou pode chamar também de trafo. Tá? Então esse é o funcionamento do transformador, tá, gente? Bom, a aula de hoje ela é bem simples, esses dois últimos componentes, tá? Que é o indutor e o transformador. Deem uma pesquisada para compreensão um pouco melhor do que é transformador, do que é indutor, tá? Façam a nossa atividade da semana, participem do fórum, né? Sempre quero frisar que tanto a atividade quanto o fórum são importantes para o aprendizado de vocês, tá? É importante que vocês façam, façam essas avaliações, até para a gente ter uma noção de como é que está o entendimento do pessoal, né? E frisar novamente que eu tô aí a semana toda, tá? Precisarem de ajuda é só enviar mensagem para mim na plataforma, a gente vai se conversando, tá? A partir da próxima aula, o nosso conteúdo já vai ficar um pouco mais aprofundado, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com análise, né?
com uma das primeiras funções que vocês vão aprender na eletrônica, que é a retificação. O que que é a retificação? É uma forma de eu transformar uma corrente alternada, né, que se comporta assim, em uma corrente contínua, ou corrente DC também, né? Aqui a C, que é alternate current, que é em inglês, né? Ou CA, né, em português, corrente alternada. E aqui é o corrente contínua, né? Ou CC no português. Que a gente vai ver que ela se comporta dessa forma, por exemplo, né? 12 volts, por exemplo, né? A corrente alternada ela vai se comportar assim, formando uma senoide, e a contínua sempre no mesmo valor, sem variação da polaridade. Então, na próxima aula a gente já vai começar a ver os primeiros componentes, que são os diodos. Tem esse símbolo aqui, essa característicazinha aqui, que são os responsáveis por fazer essa transformação de corrente alternada para corrente contínua. Eles serão os primeiros semicondutores que vocês vão ver. De uma infinidade de semicondutores que existem, os diodos vão ser os primeiros que a gente vai conhecer já na próxima aula, tá? Então, o entendimento de vocês sobre capacitores, indutores e transformadores, capacitores e indutores principalmente, vai influenciar bastante aí de agora para frente, para a gente conseguir entender o que é o processo de retificação, como ele funciona, quais são as formas e tudo mais, tá? A gente vai ver na próxima aula. Bom, uma boa semana de estudos, até a próxima semana. Até mais.